Olá pessoal, eu sou a professora Marcela Paz do IFES Campus Vila Velha e na aula de hoje vamos aprender sobre meiose animal e produção de gametas. Vamos entender o conceito de meiose, quais são seus objetivos e as fases da meiose. Vamos começar entendendo sobre a diferença de células diploides e células haploides. O conhecimento dessas diferenças é interessante porque permite nos entender o que acontece antes da meiose e quais são as suas consequências finais. As células diploides, elas são aquelas células que possuem dois conjuntos cromossômicos, tá bom? Por isso que são chamadas de diploides. O que seriam esses dois conjuntos cromossômicos? Nós temos aqui uma célula que vem do pai, né? Um conjunto cromossômico do pai, ó, N igual a 23, se a gente for pegar o exemplo da espécie humana. Na aula de histogenética, a gente observa que esse número cromossômico aqui, né, 2N igual a 46 cromossomos, ele varia de espécie para espécie. E a gente está usando o exemplo da espécie humana. Então, nós temos uma espécie N igual a 23, né, uma célula, um gameta N igual a 23, que se junta a um outro gameta N igual a 23, formando uma célula diploide, com dois conjuntos cromossômicos, 2N igual a 46. Um conjunto cromossômico vem da mãe e o outro conjunto cromossômico vem do pai. Então, uma célula diploide, né, ela inicialmente é formada pela união de dois gametas, tá bom? As células haploides são aquelas células que contêm um conjunto cromossômico, tá certo? Então, N igual a 23 é a célula haploide da espécie humana. Nós temos animais e principalmente vegetais que são triploides, que têm o quê? Que são 3N. Temos outros grupos que são 4N. Na aula de histogenética, a gente observa, né, a gente aprende direitinho como essas células são produzidas. Que o objetivo da aula de hoje é a gente entender esse processo de uma célula diploide se transformando numa célula haploide pelo processo meiótico. Então, o que é meiose? A meiose é a produção de células com metade do número cromossômico da célula original. Nosso exemplo na aula de hoje é sempre uma célula diploide, tá bom? Então, na meiose, nós temos uma célula 2N que vai gerar células N com metade do número cromossômico. E uma característica interessante da meiose é que a gente gera 4 células. Então, de uma célula 2N, a gente gera 4 células N. Isso mostra que a célula precisa passar por dois processos de divisão celular, né, de divisão meiótica. Se são dois, ela vai passar pela primeira, que a gente vai chamar meiose 1, e vai passar pela segunda, que a gente vai chamar de meiose 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui nesse esquema. Ó, visão geral da meiose, uma célula 2N, aqui em cima, produzindo 4 células N, tá bom? Com metade do número cromossômico. Então, uma célula diploide produzindo células haploides. São dois processos, meiose 1, meiose 2. Na meiose 1, a gente fala que é uma meiose reducional. Por quê? A gente observa o quê? Ó, 2N igual a 4, sofreu meiose 1 e gerou uma célula N igual a 2 e outra célula N igual a 2. E quando a gente fala de meiose 2, essa célula N igual a 2 aqui vai se dividir e gerar duas células N igual a 2. Manteve o número cromossômico. Então, a gente fala que é uma meiose equacional. Então, na meiose são duas divisões celulares. A meiose 1 reducional, que reduz o número cromossômico, e a meiose 2 equacional, que mantém o número cromossômico. Vocês devem estar se imaginando, né? Como que isso é possível? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Na meiose reducional, vamos imaginar uma célula 2N igual a 4. Então, nós temos esses cromossomos aqui, ó. Nós temos cromossomos homólogos que se pareiam. Na meiose 1,
esses cromossomos homólogos aqui, cada um vai para uma célula, gerando uma célula N igual a 2 e outra célula N igual a 2. Lá na aula de revisão de conceitos de genética, nós aprendemos que um cromossomo, depois de duplicado, ele tem duas cromátides irmãs, ó, uma cromátide irmã, outra cromátide, uma e outra. Então, na meiose 1, a gente separa os cromossomos homólogos, tá vendo? Esse par é homólogo desse e esse é homólogo desse. Então, a gente separa, ó, par 1, par 2. Na separação, a gente fica aqui com o membro do par 1, com o membro do par 2, com o membro do par 1 e o membro do par 2. Na divisão, a gente vai ter o quê? Agora, a separação das cromátides irmãs. Então, essas cromátides aqui que são geneticamente idênticas, cada um vai para uma célula. Então, aqui eu vou ter o par 1 e o par 2, o membro, né? Do par 1, um membro da outra cromátide do par 1 e da outra do 2, e aqui a mesma coisa. Tudo bem? Por isso que a gente tem a manutenção do número cromossômico da meiose 1 para a meiose 2. Ok? Marcela, eu não lembro o que é cromossomo homólogo e cromátide irmã. Para entender meiose, a gente tem que saber. Vamos fazer uma revisão rápida de cromossomos homólogos e cromátides irmãs. Vamos observar esses dois cromossomos aqui, ó, o cromossomo rosa e o cromossomo verde. O que são cromossomos homólogos? São aqueles cromossomos que possuem o mesmo tamanho. Ó, eles têm o mesmo tamanho. Esses cromossomos, eles têm a mesma posição do centrômero. E eles têm a mesma sequência de genes. Ok? Gene A, B, C, D, E, F, G, no nosso exemplo. Só que a gente observa o seguinte. Aqui a gente tem o alelo A maiúsculo, e aqui nós temos o alelo A minúsculo, então tem dois alelos diferentes, eles têm a mesma sequência de genes, mas não necessariamente os mesmos alelos. Então, um cromossomo é paterno e o outro cromossomo é materno. Vamos ver no exemplo à direita. Dois cromossomos homólogos, ó. Vamos observar por que eles são homólogos? Mesmo tamanho, mesma posição do centrômero e mesma sequência de genes. Ah, tem alelos diferentes? Tem, não tem problema ter alelos diferentes. Na verdade, é assim que acontece. Então, a gente tem um que vem do pai e o outro que vem da mãe. Então, na nossa foto aqui, eu tenho quantos cromossomos? Na nossa imagem, eu tenho 1, 2 cromossomos, 3 cromossomos e 4 cromossomos, ok? Eu tenho 4 cromossomos aqui. Então, é uma célula diploide? Ó, meus cromossomos estão em pares. Um veio do pai e um veio da mãe. Então, eu tenho uma célula 2N igual a 4. Esse é o número diploide. 2N igual a 4. Qual é o número haploide dessa célula? N igual a 2, metade do número. Entendemos o que são cromossomos homólogos, agora vamos entender o que são cromátides irmãs. Ó, está vendo aqui que os cromossomos se duplicaram? Eu tinha um cromossomo com uma cromátide. Agora eu continuo tendo um cromossomo rosa grande com duas cromátides, ok? O que são essas cromátides? Nada mais, nada menos do que uma molécula de DNA em cada uma dessas cromátides, ó. Tá vendo? É isso aí. Ó. Aqui é a mesma coisa. Então, as cromátides irmãs são material genético duplicado. Cada cromátide irmã dessa aqui vai ter o quê? Vai ter uma molécula de DNA, que são geneticamente idênticas. Que foram produzidas em que momento? Foram produzidas lá na fase S do ciclo celular, na fase de síntese. Quem relembrar a aula de mitose vai ver que na fase S é a fase de síntese de DNA. Vocês estão vendo? Eu tenho. Vamos relembrar então? Após a duplicação, eu vou ter o quê?
4 cromossomos homólogos com quantas cromátides agora? 8 cromátides. Ok? Então, na meiose, primeiro eu separo os cromossomos homólogos, vou separar o rosa do verde, no nosso exemplo, e depois eu vou separar essas moléculas de DNA aqui que estão unidas pelo centrômero, que é a meiose 2. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter uma célula. Qual é o 2N dessa célula? Cromossomo a gente encontra bastões livres. Ó, então, a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos. Então, eu vou ter uma célula 2N igual a 4. Com quantas cromátides? Cromátides. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromátides. Então, tem 4 cromossomos com 8 cromátides. Ok? A gente sempre, então, tem que duplicar antes de dividir. Lembra? A gente tinha ali 4 cromossomos, né? 4 cromossomos homólogos, 2 pares. 2 pares de cromossomos homólogos, né? Tínhamos 4 cromossomos. E o que que acontece? A gente tem aqui uma fase do ciclo celular. Eu vou fazer um resuminho desse ciclo celular. O que que é ciclo celular? É o ciclo que a célula passa, né? Entre o momento em que ela é produzida até o momento em que ela se divide. Então, o ciclo celular começa na fase de G1, em que a célula se especializa e a célula cresce e ela se prepara para se dividir. A fase S é a fase de síntese. Vai sintetizar o quê? Vai sintetizar DNA, síntese de DNA. E temos a fase G2. A fase G1, S, G2 é uma fase em que a célula não está se dividindo. Sempre que a célula não está se dividindo, a gente fala que ela está numa fase chamada de intérfase. Intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo. Ok? Então, na meiose, ó, a célula vai entrar em G1, ela é 2N, né? Ela começa como 2N. Ela entra em G1, representamos aqui, ó, G1 tem quantos cromossomos? Tá vendo? 2N no nosso exemplo é o quê? 2N igual a 4. 4 cromossomos e 4 cromátides. Vamos representar cromátides com CDS. 4 cromátides. Ao final da fase S, que é a fase de síntese de material genético, eu tenho a duplicação da quantidade de material genético, mas eu mantenho o número cromossômico, porque agora cada cromátide irmã dessa aqui está presa pelo centrômero, né? Que é esse círculo preto representado aqui na nossa imagem. Então, a gente mantém o número cromossômico, 1, 2, 3, 4 cromossomos, mas a gente aumentou o número de cromátides. Então, eu vou ter uma célula 2N igual a 4 com 8 cromátides. Em G2, já passou a fase de síntese, tá vendo? Em G2, a célula se prepara para se dividir. Então, ela vai continuar sendo uma célula 2N igual a 4 com 8 cromátides. Lembra que eu falei que a meiose 1 tem 2 fases? Que a meiose tem 2 fases? Na meiose 1, a gente tem o quê? O pareamento dos cromossomos homólogos. Lembra de cromossomos homólogos? Tem o mesmo tamanho, a mesma posição de centrômero, a mesma sequência gênica. Esses cromossomos se pareiam, ficam um do ladinho do outro, e depois eles se dividem. Cada cromossomo desse vai para uma célula, né? Cada membro de um cromossomo homólogo vai para uma célula. Então, aqui eu tenho o par 1 e o par 2. Ó, 1 e 2. Na próxima, quando se divide, eu separo os cromossomos homólogos, ou seja, ó, eu vou ter em uma célula um par 1 e um par 2, na outra célula o par 1 e o par 2. Acabou a meiose 1. Então, aqui na meiose 1, eu falo que ela é uma meiose reducional. Vamos ver, quantos cromossomos eu vou ter em cada célula? Eu vou ter 2, metade do número cromossômico. Eu vou ter uma célula N igual a 2 e outra célula N igual a 2, não é isso? Ó, tinha 4, agora tem 2. Quantas cromátides eu vou ter aqui? Ó, o cromossomo
azul está duplicado. E o cromossomo verde aqui, ó, tá com as cromátides irmãs duplicadas também. Então, eu vou ter 4 cromátides. E aqui eu vou ter 4 cromátides também. Agora, essa célula vai entrar numa intérfase, bem curtinha. Ela vai, na maioria das vezes, né? Intérfase, ela entra numa intérfase, e depois que ela entra nessa intérfase, ela vem para a meiose 2, que o objetivo da meiose 2 é separar essas cromátides irmãs. Então, a gente passa por uma intérfase e a célula, lembra que a gente tinha uma célula, 2 células, né? N igual a 2. Essa célula N igual a 2, ó, vai reduzir, vai separar as cromátides irmãs de cada cromossomo. Eu vou continuar tendo 2 cromossomos. N igual a 2, N igual a 2. O que está de diferente aqui? O que vocês observam de diferente da célula de cima para a célula de baixo? Isso, o número de cromátides irmãs. Aqui eu tenho cromátides, né? 4 cromátides, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou ter 2 cromátides. Então, na meiose 2, eu tenho, né, no nosso exemplo, que era 2N igual a 4, 2 cromossomos com 2 cromátides irmãs. Tá bom? Então, qual é a importância da divisão celular meiótica? Se a gente for pensar para aqueles indivíduos que têm reprodução sexuada e que não fogem a essa regra da meiose, porque às vezes tem planta, tem alguns animais que têm um número cromossômico diferente. A gente está falando aqui de organismos diploides, né, para facilitar a nossa aula. O que nós temos aqui? Qual é a importância da divisão celular meiótica, então? É a redução do número de gametas, então, do número de cromossomos para a formação de gametas. Ó, se eu tivesse só uma célula 2N igual a 46, que é o número cromossômico da espécie humana, nossa reprodução é sexuada, né? Então, a gente precisa da união de 2 gametas aqui. Então, a gente tem um gameta masculino e um gameta feminino, N igual a 46. Se os nossos gametas não passassem por meiose, toda vez que um gameta fosse se unir a outro, a gente ia ter um gameta com o dobro do número cromossômico, não é isso? Ia ser um gameta 4N, que 2 mais 2, 4, 4N, 46 mais 46, 92. Ia ser inviável, imagina, quantos 1000 anos a espécie humana existe? Não tem viabilidade isso. Então, precisa reduzir o número cromossômico para quando os gametas se encontrarem, nós termos a manutenção do número cromossômico. Então, na meiose aqui, ó, a gente vê o quê? Uma célula 2N igual a 46, que vai produzir gametas N igual a 23, com a metade do número cromossômico. Quando esses gametas se unem, a gente vai gerar um indivíduo aqui, 2N igual a 46. Tá vendo a diferença de separar para não separar? Para aqueles organismos que a gente precisa ter a união de gametas, precisa passar por meiose. Olha aqui, senão cada ciclo celular, né, cada encontro gamético aqui, cada origem de um novo indivíduo, a gente ia ter sempre o dobro do número cromossômico. É inviável. Isso aqui, para o ser humano, a mulher nem sabe que fica grávida, se isso aqui por acaso acontecer. Por quê? Porque é tão inviável que o embrião morre antes do início do seu desenvolvimento. Não pode. Então, a meiose, ela precisa acontecer para a gente sempre manter esse número diploide aqui. Tudo bem? Então, ó, vocês concordam que a importância da divisão celular é formação de gametas haploides e preservação do número cromossômico diploide das células. Vocês entenderam? Então, vamos passar para o próximo. Revisando, então, na meiose reducional, vamos pensar uma célula 2N igual a 4? Vamos desenhar essa célula aqui. Como vocês desenhariam 4 cromossomos? Parzinho, e o outro par aqui, 2N igual a 4. Eu tenho
4 cromossomos. 1, 2, 3, 4. Quantas cromátides irmãs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cromossomos. O hashtag é abreviação de cromossomos. Com 8 cromátides. Meiose 1, reducional. Reducional, ó, os cromossomos. Cada membro de um cromossomo homólogo vai para uma célula. Então, essa célula aqui vai ser como? Essa célula a gente vai ser dessa forma aqui, ó. E essa aqui eu vou ter um membro de cada par também. Então, eu vou ter, reduzir o número de cromossomos. 2 cromossomos. E agora, cada célula tem quantas cromátides? 1, 2, 3, 4. 4 cromátides. E a equacional? Na equacional, a gente mantém o número cromossômico, tá? A gente mantém esse número cromossômico aqui. Eu vou ter uma célula, agora 2N. Na meiose 2, a gente separa as cromátides irmãs, vai um para cada célula. Então, essa aqui fica desse jeito, a outra fica desse jeito, a outra, ó, com 2 cromossomos, e essa aqui com 2 cromossomos também, tá bom? Então, eu vou ter uma célula, 4 células, 2N, com 2 cromossomos, N igual a 2, e quantas cromátides irmãs cada? 2. Agora, reduziu só a cromatide irmã, mas o número cromossômico permanece o mesmo. Então, a meiose reducional e equacional é sempre relacionada ao número de cromossomos, tá? Que cromátide sempre vai diminuir, mas o cromossomo não. O cromossomo só reduz, o número cromossômico só reduz aqui na meiose 1. A meiose 1 e a meiose 2 seguem um sistema bem semelhante ao da mitose, né? Na verdade, a meiose 2 segue um sistema semelhante ao da mitose. A meiose 1, ela tem algumas especificidades, principalmente uma prófase mais longa, né? Por conta do pareamento dos cromossomos homólogos. Mas o nome das fases é o mesmo: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E o raciocínio é o mesmo: condensa DNA, os cromossomos ficam no plano equatorial da célula, depois esses cromossomos, as cromátides irmãs, se dividem. Só que na meiose 1, eu separo o cromossomo homólogo. Na meiose 2, eu separo cromátide irmã. Tem que saber. Tem que saber, anota no seu papel. Meiose 1, cromossomo homólogo. Meiose 2, cromátide irmã. Sempre que eu separo o cromossomo homólogo, a gente reduz o número cromossômico. Quando separa a cromátide irmã, a gente mantém o número cromossômico. A meiose 1, então as fases são quais? Prófase, metáfase, anáfase e a telófase. A gente observa que a prófase 1, ela tem subdivisões. Poxa vida, Marcela, subdivisões. É isso aí. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Memorizar os nomes não é tão importante, mas o processo é. E quando a gente entende o processo, a gente consegue entender tudo. Vamos começar com a meiose 1, com a prófase 1, e depois a gente vai para a meiose 2, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho aqui uma visão geral, né, do começo da meiose 1, que é na fase de prófase. A gente observa que os cromossomos na prófase, eles começam a se condensar. A cromatina começa a se condensar em forma de cromossomos. E na prófase, os cromossomos começam a se parear. Os cromossomos homólogos começam a se parear. Ok? Que vocês lembram, ó, meiose 1, vamos fazer um esqueminha aqui. Os cromossomos homólogos, eles precisam ficar um do lado do outro para eles poderem se dividir corretamente um para cada lado da célula. Tá bom? Então, a gente tem aqui, na meiose 1, a gente começa com a condensação dos cromossomos e o início do pareamento desses cromossomos. Tá certo? Posteriormente à prófase, nós vamos ter o quê? Uma metáfase. A gente consegue observar a metáfase quando os cromossomos estão pareados certinho no meio da célula. Olha só, aqui nesse vídeo,
a gente consegue ver o momento da prófase. Tá vendo que eles estão pareados? E quando esses cromossomos eles começam a se afastar um do outro pelo encurtamento das fibras do fuso, ele entra em anáfase. Tudo bem? E na telófase, nós temos o quê? Aqui na telófase, a gente tem a reorganização do núcleo, que ele foi desfeito lá na prófase 1. O núcleo se reorganiza e a célula se separa no processo de citocinese. Tudo bem? Então, vamos só rever aqui, ó. Começa com a condensação dos cromossomos e o pareamento. Nesse momento, os cromossomos trocam suas cromátides irmãs, tá vendo? Então, aqui, ó, na prófase, nesse início, no final da prófase, início da metáfase, ó, os cromossomos já estão pareados aqui, ó, como a gente consegue observar. Ocorre essa quebra cromossômica, que a gente vai entender o que é. Depois do pareamento, os cromossomos se separam, os cromossomos homólogos, ó, cada um vai para um lado diferente da célula. Aí a gente vai para outra fase, que é a telófase, em que tem já a separação dos cromossomos homólogos, a reorganização do núcleo e a separação da célula. Vamos observar, ó. Terminou de separar, o núcleo se recompõe. Rapidamente, a célula se separa para ela entrar em intérfase novamente, para chegar na meiose 2. Não se espantem. Nossa, Marcela, isso tem muita fase. Tem leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Por que tanta fase, Marcela? Porque é o seguinte, para os cromossomos homólogos se parearem na meiose 1, eles precisam ter uma estrutura de pareamento extremamente estável. E a gente tem alguns eventos para permitir essa estrutura de pareamento estável. Então, o que nós temos aqui? Prófase. A prófase ela é caracterizada sempre, em qualquer divisão celular, seja mitose ou seja meiose, pela condensação dos cromossomos e desaparecimento dos nucleolos, tá vendo? Então, aqui é uma célula que está entrando, que está na prófase, entrou em prófase. A gente observa as cromatinas, a cromatina aqui bem solta ainda. No início da prófase, essa cromatina ela começa a se condensar. Ela se condensa e, na medida que ela se condensa, a transcrição ela vai reduzir, ela começa a parar. Então, a gente tem a perda dos nucleolos, ok? Na aula lá de cromossomos, de núcleo, a gente explica direitinho o que são esses nucleolos. Então, ó, na medida em que a célula passa pelo ciclo celular, vocês estão observando que as cromátides, ó, elas estão cada vez mais condensadas. Ó, elas se condensam e o que a gente não consegue observar é que aqui a gente já tem o pareamento cromossômico. Nossa, mas eu não estou vendo nada de pareamento. É difícil ver, né? É difícil ver porque a gente só consegue ver o pareamento cromossômico quando eles já estão mais condensadinhos, que um cromossomo está pareado com o outro. Tá vendo? Um cromossomo se pareia com o outro. Então, a gente tem a condensação, o pareamento dos cromossomos e temos um evento que é chamado de crossing over, que é a troca de material genético entre cromossomos homólogos. Troca de material genético entre os cromossomos homólogos, não entre cromátides irmãs, entre cromossomos homólogos. Essa troca é importante porque permite que os cromossomos fiquem um ao lado do outro, pareadinhos, para que eles possam se dividir, ok? Então, no final da prófase, nós temos aqui, ó, os cromossomos já pareados, já ocorreu a quebra cromossômica, mas eles estão com pareamento bem estabilizado, para que consigam entrar na metáfase e consigam ser separados posteriormente. Vamos ver cada uma dessas fases? Vamos lá. Então, na prófase 1, a gente começa com uma fase chamada leptóteno. Vamos lembrar, primeiro condensa, não é? Está começando a condensar. Se condensa, o nucleolo, que é essa região aqui que indica que essa célula está sofrendo transcrição, né, produção de RNA, ele começa a se desaparecer. Por quê? Porque o DNA está condensado, a gente não tem mais a transcrição. Nesse momento aqui, o que nós temos? Vamos supor uma célula, vamos
2n igual a 4. Vamos continuar com o nosso exemplo. Nessa célula 2n igual a 4 aqui, então eu tenho, ó, um material genético que eu ainda não consigo enxergar quanto de DNA eu tenho aqui, quantos cromossomos eu tenho aqui. Está tudo descondensado. Mas, na verdade, como é que eles estão? Eu tenho cromossomos, ó, cada cromossomo vai ter 2 cromátides irmãs. Cada cromossomo tem 2 cromátides irmãs, mas eu ainda não estou vendo isso aqui. Ok? Então, ele começa a se condensar. Leptóteno começa a se condensar. No zigóteno, os cromossomos começam a se parear. A gente tem a formação do pareamento desses cromossomos homólogos. Então, vocês imaginam o seguinte, ó, temos aqui esses 2 cromossomos e eles se pareiam justamente por serem homólogos, né? E temos no meio aqui a formação de um complexo proteico, que é chamado de complexo sinaptonêmico. Ó. É um complexo proteico que liga, que une esses 2 cromossomos. Eles precisam estar bem juntinhos para que eles se consigam separar adequadamente. Então, forma-se um complexo proteico aqui para permitir a união desses cromossomos. Ok? Tudo de verdinho aqui, ó, é o que a gente chama de complexo sinaptonêmico, que permite esse pareamento de cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho a formação de uma estrutura chamada de estrutura bivalente. O que é uma estrutura bivalente? É uma estrutura formada por 2 cromossomos, ó, um parzinho de cromossomos homólogos, com quantas cromátides? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou ter um outro bivalente, tá vendo? Isso, ó, com 2 cromossomos homólogos e quantas cromátides? 1, 2, 3, 4. Se eu tenho uma célula 2n igual a 4, eu vou ter a formação de 2 bivalentes, ó. Tá vendo? Eu vou ter a formação aqui de 2 bivalentes. Se eu tiver uma célula 2n igual a 46, eu vou ter a formação de quê? De 23 bivalentes. É importante a gente lembrar o seguinte, Marcela, se são os cromossomos homólogos, né, que se unem, o que será que acontece com os cromossomos X e Y, que não são homólogos? O cromossomo X, ele é bem maior que o cromossomo Y, ok? Ele é maior que o cromossomo Y. E eles têm uma região que é pseudo-autossômica. E essa região que é pseudo-autossômica, que não chega a ser autossômico mesmo, tem um pedacinho de homologia, que o complexo sinaptonêmico, ó, se forma nesse pedacinho de homologia, permitindo o pareamento adequado desses cromossomos aqui. Tudo bem? Então, no zigóteno, a gente tem esse pareamento deles e a formação do complexo sinaptonêmico. Está condensando ainda e agora eles estão pareados. Agora que pareou, nós vamos ter a troca do material genético. Nossa, então qual é o nome dessa troca do material genético? É chamado de crossing over. Esse crossing over é importante para que esses cromossomos permaneçam unidos. Então, os cromossomos estão tão próximos um do outro, tão próximos, que essas perninhas deles aqui, ó, elas vão trocar. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter a formação aqui de um cruzamento entre esse material genético. Então, esse vem para cá e esse aqui vem para cá, tá vendo? E isso acontece por quê? Porque eles estão muito próximos um do outro. Estão muito próximos um do outro porque estão ligados pelo complexo sinaptonêmico aqui, ó, que une esses dois. Então, eu vou ter vários pontos de crossing, de troca de material genético entre esses cromossomos homólogos. Então, inicialmente, qual é o objetivo do crossing? É ele manter esses cromossomos homólogos muito unidos durante a divisão celular. E qual é a consequência final? A consequência disso é que a gente tem
a segregação dos cromossomos homólogos de forma adequada e a variabilidade genética, que a gente vai ver mais para frente, tá bem? Então, o crossing over, ele ocorre por essa aproximação muito grande dos cromossomos homólogos e é uma quebra entre cromátides de cromossomos não homólogos. Elas quebram e se reorganizam, tá bom? Então, para que esse crossing over ocorra, os cromossomos têm que estar extremamente ligados, extremamente unidos. Depois que ocorre a quebra, né, o crossing, os cromossomos, eles começam a se separar um pouquinho. E a gente tem aqui a visualização, nós temos aqui a visualização do local onde ocorreu o crossing, que a gente chama de quiasmas, que é o local de troca física, né? O local onde a gente observa que esse crossing aconteceu, como se fosse a prova que o crossing aconteceu. E no final, a gente tem o desaparecimento do complexo sinaptonêmico e os cromossomos começam a ter uma repulsão, né? Começam a se separar e a célula entra em metáfase. Tá vendo aqui, ó? Aqui são os quiasmas onde aconteceu a troca de material genético. Tudo bem? E na diacinese, os cromossomos estão cada vez mais compactados e eles estão cada vez mais separados, unidos somente por esses quiasmas aqui, né? A gente vê a finalização dos quiasmas. E, finalmente, a célula entra em metáfase 1. A gente observa, ó, tá vendo? O crossing, esse cromossomo, ele era todo pretinho. Agora ele tem uma ponta cinza e um pedaço preto. Uma ponta cinza e um pedaço preto. E o seu homólogo, ele pegou um pedaço do preto aqui. Tudo bem? Então, a gente tem essas quebras cromossômicas e os cromossomos agora ficam misturados. Antes ele era todo preto, agora ele é preto com cinza. Então, a gente tem essa mistura de material genético entre os cromossomos maternos e paternos do indivíduo que tem a célula sofrendo a meiose. E na metáfase 1, os cromossomos estão pareados, ó. Se eles estão pareados, quem é que separa? Cada cromossomo homólogo vai para uma ponta oposta. A próxima fase é a anáfase. Então, na anáfase, os quiasmas terminam de se separar e a gente tem essa separação dos cromossomos homólogos e agora com uma certa variabilidade genética. Tá vendo que agora está misturado? Azul com vermelho. Isso indica a variabilidade genética. Aqui na imagem de baixo é a forma que a gente observa essa anáfase. Na telófase, a reorganização do nucleolo, a membrana nuclear se reorganiza e a célula se separa e a cromatina se descondensa rapidamente para a célula produzir proteínas para que ela entre em meiose 2. E a gente, no final, nós temos a citocinese com duas células filhas com N conjunto cromossômico, porque separamos os cromossomos homólogos, certo? Então, na meiose 1, a gente tem o quê? Uma obtenção do número haploide de cromossomos, se a gente estiver falando de uma célula 2N. Então, a gente sai de uma célula 2N e passa para uma célula N com uma divisão reducional, porque reduziu o número de cromossomos. E em relação à variabilidade genética, uma consequência da meiose é a variabilidade genética, em que nós temos a variabilidade genética por dois motivos. Pelo crossing over, que a gente já viu, e por segregação ao acaso dos cromossomos homólogos. Vamos ver os dois? É importante a gente saber isso, tá? O crossing over, vamos imaginar o seguinte. Eu pintei os cromossomos aqui de coloridinho para facilitar a visualização. Então, a gente tem aqui um par de homólogo, que é o amarelo e o azul, e o outro par de homólogo, que é o verde e o vermelho. Tá bom? Na meiose 1, a gente tem o pareamento dos cromossomos homólogos, lembra? A formação do complexo sinaptonêmico, os cromossomos ficam muito juntinhos e temos a troca de material genético aqui, tanto nesse homólogo quanto no homólogo de baixo. Então, na meiose 2, a gente vai ter o quê? Células com uma cromátide azul, por exemplo, e outra cromátide com material genético trocado. Então, essa quebra entre cromátides irmãs de cromossomos não homólogos é importante saber, que é quebra
de cromátides irmãs entre cromossomos homólogos, tá? Quebra de cromátides irmãs entre cromossomos homólogos, não é entre cromátides irmãs do mesmo cromossomo, é entre cromossomos homólogos. E o resultado final, ó, a gente tem gametas, tá vendo? Com composições genéticas diferentes. Então, nós temos uma variabilidade genética aqui. Uma outra forma de variabilidade genética é essa disposição aleatória dos cromossomos na placa equatorial. Aqui eu não representei variabilidade genética, tá, gente? Para não dificultar a compreensão, mas por crossing over, né? Mas o crossing over acontece. O que nós temos aqui? Ó, o pareamento dos cromossomos homólogos. Por exemplo, pode ter o pareamento na esquerda azul, direita amarelo, esquerda verde, direita vermelho. Na hora que for separar, a gente vai ter gametas azul com verde e amarelo com vermelho. Mas se o pareamento for o amarelo na esquerda e o azul no direito, o verde na esquerda e o vermelho no direito, vocês estão vendo que a gente vai ter a formação de gametas, ó, paternos e maternos, diferente. Né? Paternos e maternos dessa célula aqui em cima. Então, a gente pode ter essa disposição aleatória aqui dos cromossomos. E, consequentemente, a gente tem uma variação grande de gametas sendo gerados. Então, a gente tem duas formas de variabilidade genética na meiose 1, por crossing over e por essa disposição aqui aleatória dos cromossomos homólogos durante a meiose 1. A meiose 2 é semelhante à mitose e o número de cromossomos ele já está haploide. Então, a gente vai ter uma célula N, né? Na verdade, vamos ter duas células N que vão gerar mais duas células N. E a gente mantém o número cromossômico porque aqui a gente separa cromátide e irmã, que são separadas. Então, é uma equacional. Mesmo esquema, né? Na prófase 1, a gente tem a condensação dos cromossomos, os centrossomos já estão separados, cada um indo para o lado oposto, eles já foram duplicados, os cromossomos estão se condensando cada vez mais, o nucleolo se separa e nós temos essa condensação mais efetiva. Na metáfase, ó, os cromossomos, agora a gente vai, tá vendo que já está com variação genética aqui? Então, a gente vai ter a separação das cromátides irmãs, ó. Né? Os cromossomos estão na placa metafásica aqui, ó, um embaixo do outro, e a gente vai ter a separação das cromátides irmãs lá na anáfase. Então, na anáfase, as cromátides irmãs é que vão se separar. Tá vendo que a gente mantém o número cromossômico, mas reduz o número de cromátides. Ó, mantemos o número cromossômico 3, mas cada cromátide irmã vai para um polo oposto. Aí a célula entra na telófase, né? Se nós temos duas células inicialmente, cada célula vai gerar, né, vai dar origem a duas, então nós teremos 4 células. Na telófase, que é a última fase, o núcleo se reorganiza e os cromossomos começam a se descondensar. Um resumo da meiose, então. Na meiose, o início da meiose, né? Então, nós temos, por exemplo, um cromossomo com duas moléculas de DNA idênticas. Então, tem duas cromátides irmãs, que elas são unidas pelo centrômero. Por exemplo, se nós tivermos um parzinho aqui, dois pares, eu vou ter 4 cromossomos, certo? Com 8 cromátides. No final da meiose 2, um cromossomo, a gente vai ter o quê? Um cromossomo com as duas cromátides irmãs, certo? Mas agora eu já vou ter os cromossomos separadinhos. Então, eu não tenho mais uma célula 2N, eu tenho uma célula N com 4 cromátides, aqui. 2 cromossomos com 2 cromátides cada. E no final da meiose eu vou ter 4 células com metade do número cromossômico. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos só fazer aqui, ó, um 2N igual a 4, com 8 cromátides, só para a gente finalizar aqui. Uma célula N igual a 2, cada célula vai ter 4 cromátides, aqui uma célula
N igual a 2 com duas cromátides. Tudo bem? O final da meiose é esse, reducional a primeira e a segunda equacional. Tem variabilidade genética. Essa variabilidade genética ela é uma consequência da meiose, na verdade não é o objetivo. Ela acaba sendo uma consequência, porque os cromossomos ficam tão unidos, né, durante a meiose 1, para que eles consigam se dividir, que esse crossing acaba acontecendo. Ok? Tem aspectos evolutivos importantes, mas na aula de evolução a gente pode conversar mais sobre isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima!